Agora eu quero trazer uma outra informação que chega à nossa redação para repercutir com os nossos analistas, o professor Vladimir Feijó, também o representante da Stand With Us Brasil, o Augusto Lerner, que é justamente uma notícia a respeito de ameaças do Irã em relação a células terroristas que estariam adormecidas. Essa é uma informação que chega da imprensa americana. Segundo reportagem da NBC News, o governo iraniano teria ameaçado ativar células terroristas adormecidas dentro dos Estados Unidos, caso suas instalações nucleares fossem atacadas. A mensagem foi enviada ao presidente Donald Trump na semana passada, antes dos bombardeios americanos contra os alvos no Irã, de acordo com duas autoridades americanas e uma fonte com conhecimento direto da ameaça, segundo noticia, mais uma vez, a NBC News. O aviso teria sido transmitido por um intermediário durante a cúpula do G7 no Canadá, de onde Trump teria saído antecipadamente em 16 de junho para considerar as opções militares em meio à escalada do conflito entre Irã e Israel. Quero ir diretamente com os nossos analistas aqui, professor Vladimir Feijó. É uma possibilidade muito perigosa essa de reativar células terroristas dentro dos Estados Unidos. Isso poderia escalar ainda mais esse conflito diante de tudo que a gente tem na história recente dos Estados Unidos em relação a ataques terroristas, né? Sem sombra de dúvida, isso remete não só ao trauma interno do povo americano do 11 de setembro, mas à preocupação geral com o terrorismo internacional. Apesar de existirem indícios dos Estados Unidos ter armado e financiado algumas entidades para jogo geopolítico, internamente é uma circunstância muito mais sensível. Depois da morte do Soleimani, o governo americano encomendou relatório específico a um conjunto de agências. Esse relatório deve ser atualizado de tempos em tempos, e pelo menos a última que eu tinha notícia é o relatório sobre o biênio 2023 e 2024. Tanto a CIA quanto o FBI fizeram seus respectivos relatórios, a CIA especificamente apontando eventuais membros do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, enquanto que a CIA acompanha pessoas que ficariam ali buscando informações de alvos críticos dentro dos Estados Unidos, sejam instalações militares, líderes dissidentes, infraestrutura estratégica dos Estados Unidos, e passaram, portanto, a monitorar essas pessoas, tendo inclusive evitado um ataque no ano de 2022 no Texas. Quero a sua opinião também, Augusto Lerner. Se isso acontecer, de fato, a gente vai estar diante de uma escalada global a partir da repercussão, porque o que acontece em território americano, em especial, em se tratando de ataques terroristas, naturalmente impacta o mundo todo também. A questão de ataques terroristas na comunidade internacional, principalmente Estados Unidos e outros locais no mundo ocidental, não é de hoje, e principalmente o Irã sendo um dos patrocinadores desses ataques terroristas na comunidade internacional. Não seria a primeira vez, seria possivelmente uma continuação dessa agenda iraniana para esse tipo de prática, que é um atentado terrorista visando civis ou judeus, ou também norte-americanos nos Estados Unidos ou em outras partes do mundo. A gente pode citar algumas ocasiões onde o Irã é provavelmente um dos responsáveis por os ataques ligados contra a comunidade judaica. Primeiramente, a embaixada israelense em Buenos Aires, em 1992. 2 anos depois, também em Buenos Aires, na capital argentina, em 1994, contra uma entidade judaica, a AMIA, na capital portenha, que vitimou mais de 90 pessoas nesse segundo ataque, que é até hoje o maior ataque terrorista na América Latina. Então, além de ter o dedo do Irã, também a participação do Hezbollah, milícia xiita libanesa, que é apoiada fortemente pelo grupo no qual Israel derrotou em outubro de 2024 no conflito contra eles. Também tivemos um atentado também em 2017 ou 2018 contra um ônibus de israelenses na Bulgária, provavelmente também com o dedo do Irã e também do Hezbollah. Quando a gente cita o Irã e o Hezbollah, eles não só agem no Oriente Médio, mas têm essa mão
no mundo ocidental, com essa possibilidade visando atentados terroristas, e sim, pode vir a ser uma possibilidade, não diretamente sim, amando do Irã, mas não sendo feito pelo Irã, sendo feito por grupos, por entidades ligadas ao regime de Teherã, uma delas sendo com a grande possibilidade do Hezbollah, que já fez e poderia fazer. Claro, o Hezbollah hoje está muito mais enfraquecido do que alguns anos atrás, ou até meses antes do conflito com Israel, em setembro e outubro de 2024, mas ainda assim tem a sua apoiadores e agentes pela comunidade internacional como um todo, e também a gente pode citar aqui no Brasil, onde o Hezbollah tem uma forte presença, e na cidade de Foz do Iguaçu, onde faz fronteira com o Paraguai, onde ocorre lavagem de dinheiro, que envia um dinheiro para a comunidade xiita libanesa no Brasil, diretamente para o Líbano, e nisso está ligado o Hezbollah. Então a presença do Hezbollah também aqui no Brasil é uma situação de muito perigo, e que as autoridades de segurança têm que ter o controle das possibilidades também de um atentado terrorista contra a comunidade judaica, contra judeus, prédios israelenses ou também norte-americanos no Brasil. Acho que é importante fazer essa ressalva, não somente nos Estados Unidos, que hoje em dia os Estados Unidos seriam o principal alvo por causa do ataque ontem dos Estados Unidos contra as instalações de enriquecimento de urânio. Perfeito, eu quero agradecer aqui a participação do Augusto Lerner, que é diretor de Relações Institucionais da Stand With Us Brasil, conversou conosco aqui nessa cobertura especial da Jovem Pan a respeito do conflito entre Israel e o Irã. Muito obrigado, viu, Augusto? Sempre um prazer te receber também. Obrigado, Nelson. Boa noite e uma ótima semana. Para todos nós, por aqui a gente segue nessa cobertura especial com mais uma notícia que eu quero repercutir com o professor Vladimir Feijó, uma notícia que chega a respeito do chefe do Judiciário do Irã. Chefe do Judiciário do Irã declarou em uma publicação no X, antigo Twitter, que os Estados Unidos devem aguardar uma punição severa em resposta aos ataques realizados contra o território iraniano. Ele afirmou, o Mohsen Ejei afirmou que Washington ainda agiu de forma cúmplice com Israel, acrescentando que agora os Estados Unidos são também um autor direto dos crimes, segundo a sua publicação. A declaração intensifica o tom oficial do regime iraniano contra os Estados Unidos após o bombardeio às instalações nucleares, uma manifestação vinda de um líder iraniano, agora, interessantemente, o líder do judiciário iraniano. Não é um líder militar, não é um líder de nenhuma outra força, é o chefe do judiciário do Irã que faz essas manifestações, se somando a muitas outras, professor Vladimir, muitas outras manifestações iranianas ameaçando, indicando uma retaliação, indicando uma resposta iraniana à altura dos ataques sofridos. É sempre muito triste a gente ouvir, né, esse chamado pela guerra, chamado pela violência. Entretanto, não me surpreende muito em torno do que a gente estuda nas relações internacionais como eventos cataclísmicos, sejam da natureza ou seja uma guerra, chama pela unidade nacional, call for banner, ou pela bandeira, fazendo com que haja essa pressão moral em favor da unidade nacional. Então, apesar do judiciário não ser um órgão político, tipicamente só deveria falar quando é mobilizado e no processo, chama a atenção exatamente a essa vontade das diferentes lideranças religiosas, militares, políticas e agora do judiciário em favor de que o país estaria em guerra contra os Estados Unidos, em procuração por outros grupos também aliados aos Estados Unidos e que, portanto, a agressão sofrida no dia de ontem deve vir como uma resposta. O mais perigoso é exatamente não dizer exatamente que tipo de resposta seria essa, né? Seria uma resposta militar, a alvos militares, ou a resposta viria através das células terroristas, como a gente falou na pergunta anterior. Muito bem, professor, eu quero entender agora, se o Irã não conseguir esse apoio que está buscando, a gente viu há pouco um dos seus líderes, o ministro das Relações Exteriores, chegando a Moscou para busca desse apoio que precisa obter contra Israel. A gente vê as manifestações todas insinuando um grande poder de retaliação, de que os Estados Unidos vai sofrer as consequências disso. A gente vê uma busca
mesmo por esse tipo de apoio ao Irã. Se não conseguir, o que pode acontecer? O Irã simplesmente recuar, não mais atacar Israel, como tem feito, encerrar o seu programa nuclear? Há alguma esperança de que isso aconteça? Pela conversa deles, não vão abdicar do programa nuclear para fins pacíficos, seguem como tal. Eu tendo a acreditar que a probabilidade cada vez maior do país abandonar o Tratado de Não Proliferação Nuclear, se não encontrar apoio internacional e desenvolver sigilosamente ou obter, através de auxílio indireto de outros países que possuem a bomba, para servir de uma intimidação. Caso Israel e Estados Unidos identifique onde estejam esse material radioativo e ele seja possível ser retirado de lá por uma operação especial ou então um novo tipo de bombardeio que não cause um perigo ambiental muito grande, eles vão, Estados Unidos e Israel, tentar eliminar o programa iraniano. Caso o caminho não seja exclusivamente do programa e sim a derrubada de regime, aí eu temo muito mais pela humanidade, porque os institutos de análise de risco imaginam que, caindo os ayatolás, 30% a 40% de chance de a Guarda Revolucionária iniciar um regime militar no país, a estilo do que acontece em Mianmar, a estilo do que acontece no Paquistão, ambos com desrespeitos altíssimos aos direitos humanos e, inclusive, o Paquistão com programa nuclear que estaria disposto a cooperar com esse futuro regime. A outra probabilidade alta, entre 25% e 30%, é de uma guerra civil dentro do Irã, e aí, com essa instabilidade do país, a chance de um Estado Islâmico ou todo grupo que tenha esse apreço pelo radicalismo religioso poderia seguir nessa mesma lógica de que o país sofreu ingerência externa e, independente de ser uma política governamental, como grupo paraestatal, seguir também nessa conduta de combater o Ocidente como um todo, como uma forma de tentar retaliar aos Estados Unidos, caso não consiga fazer esse ataque direto a eles. Perfeito. Agora são 8 horas e 43 minutos. Nós colocamos na tela para você agora imagens ao vivo de Tel Aviv. Essas imagens são ao vivo de Tel Aviv, onde agora são 2 horas e 43 minutos da madrugada. E quando vai chegando esse horário, perto das 3 da manhã, há naturalmente uma grande atenção do povo israelense, porque os últimos ataques iranianos a Israel se deram justamente intensamente, com mais frequência nas madrugadas, em especial no meio da madrugada, que é justamente o horário que a gente vai chegando agora. Não há, por enquanto, nenhuma sirene tocando, nenhum tipo de aviso em específico de ataque iraniano. O céu está tranquilo e as pessoas não receberam nenhum tipo de notificação, mas há naturalmente um estado de tensão permanente por tudo que vem prometendo os líderes iranianos a partir dos ataques realizados ontem pelos Estados Unidos da América às instalações nucleares iranianas. Os líderes iranianos têm prometido e insinuado que irão retaliar os ataques sofridos, não só a Israel, como já havia acontecido, como já vinha acontecendo há alguns dias, mas inclusive a instalações militares americanas em alguns países do Oriente Médio, como por exemplo no Iraque e também na Síria. Há uma sensação de alerta, naturalmente, pelo que pode acontecer justamente a partir das promessas realizadas pelos líderes iranianos. Aí você vê imagens ao vivo do céu de Tel Aviv. A qualquer momento a gente volta para lá com essas imagens, se algo novo acontecer. A gente volta aqui agora com o professor Vladimir Feijó, que segue conosco na nossa programação. Eu quero muito a sua opinião sobre uma outra questão, professor, que chamou a atenção do mundo todo, que é justamente em relação aos armamentos utilizados, né? Os bombardeiros B-2 usados nos ataques às instalações nucleares iranianas que retornaram aos Estados Unidos em segurança. Isso constou do anúncio feito pelo presidente americano Donald Trump na operação chamada Martelo da Meia-Noite, em que participaram 7 aeronaves furtivas modelo B-2 que voaram por 18 horas nos ataques. Eles teriam lançado 14 bombas GBU-57 Bunker Buster de 13 toneladas cada, capazes de penetrar dezenas de metros abaixo da superfície
antes de explodir. Segundo o chefe do Estado-Maior Conjunto, Dan Kane, os sistemas de mísseis iranianos não conseguiram identificar os aviões, tornando a missão praticamente invisível. E o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, declarou neste domingo que os ataques aéreos americanos contra o Irã conseguiram atrasar o programa nuclear iraniano, mas acrescentou que Washington não está em guerra com Teherã. A gente vê imagens, inclusive, aí desses bombardeiros, aviões americanos que foram utilizados pela primeira vez ontem. Pela primeira vez, essas bombas foram utilizadas e foram contra as instalações nucleares iranianas. Professor, essa é uma questão interessante da declaração do vice-presidente. Ele afasta a ideia de guerra com Teherã. O que diz se dois países estão em guerra ou estão em conflito? A gente pode dizer que há uma guerra acontecendo neste momento ou ainda não? Os Estados Unidos têm um histórico nesse século XXI de fazer um jogo com palavras. No século passado já tentou lançar e até hoje segue usando guerra às drogas e depois guerra ao terror. Nesse século, como eu comentei, o J.D. Vance agora disse que estariam em guerra contra o programa nuclear iraniano e não contra o país. Historicamente, no século XVIII e XIX, tentou-se o conjunto de países, majoritariamente países europeus, tentar criar um padrão para o que seria guerra. E aí se construiu o chamado Jus ad Bellium, direito à guerra. E como tal, estabeleceu que uma guerra começaria a partir de uma declaração formal e se encerraria com um tratado de celebração de paz. A última vez em que esse fenômeno completo, que exigiu uma declaração encerrando com o tratado, foi a Primeira Guerra Mundial. Na Segunda Guerra houve a declaração, mesmo que operações militares já tivessem em curso, mas depois disso os países fizeram o teste de não encerrar a guerra através de uma negociação de paz entre as partes. E a gente viu durante todo o período da Guerra Fria, quando muito os países firmarem tratados de cessar-fogo e por aí ficam as tensões meio que latentes a depender de duas circunstâncias, ou seja, a convicção de que existe o interesse de disputa entre as partes, mas também existe troca de ataques militares a alvos militares entre as partes. Professor, explica para a gente ainda em relação a isso, como as normas internacionais regulam o sistema de guerras, porque apesar de ser uma guerra, tem regra, não é isso? Inclusive há tribunais que julgam quando eventualmente há algum tipo de descumprimento às normas de guerra. Se em algum momento se declarar publicamente a guerra de lado a lado, o que precisa acontecer? Tem algum protocolo a ser seguido em um anúncio de guerra? Só para complementar, então, não é apenas a guerra que representa uma agressão armada entre os países. Existem operações, existem estratagemas, todos eles acabam usando também da força. Mas, independente disso, um conjunto de tratados, Convenção de Genebra e Convenção de Haia, regula o chamado Jus in Bellium, direito em guerra, que da mesma forma busca estabelecer uma moralização, não da guerra justa, mas uma guerra que respeite um conjunto de padrões estabelecidos de comum acordo pelos países, afinal é um tratado negociado pelos países que tem por principal objetivo evitar futuras guerras, evitar o revanchismo e com isso estabeleceu o princípio da proporcionalidade, o princípio da distinção e o princípio de livre acesso ao alívio humanitário, além do estabelecimento de uma série de condutas que, se praticadas, são consideradas crimes de guerra. Quando antes mesmo de uma formalização, de uma declaração formal de guerra, a gente já tem alguns desses princípios, dessas normas sendo descumpridas, professor, porque a gente tem visto denúncias a respeito de ataques a civis, hospitais, ambulâncias. Isso tem sido comum em relação a esses últimos conflitos que a gente tem enxergado. Como é que fica isso na prática?
É exatamente esse um dos principais temas que foi discutido hoje pelos membros do Conselho de Segurança e pelos representantes de duas entidades das Nações Unidas. O descrédito latente, que se transforma agora um descrédito escancarado das regras do direito humanitário, estão tornando o mundo cada vez mais instável, exatamente pela ideia de que, já que o outro lado está violando, estaríamos do lado oposto, né, o grupo do lado oposto, legitimado a responder à altura equivalente. Isso significa também desrespeitando o direito internacional, colocando não só civis, mas em especial os combatentes a uma circunstância cada vez de maior perigo, já que as regras que existem estão sendo escancaradamente descumpridas e não existe ferramenta internacional suficiente para punir esse desrespeito. Quando muito, o que a gente tem, Nelson, são os próprios países, através dos seus tribunais militares, que, coletando provas, levam algumas pessoas a julgamento. Mas aquela grande punição aos decisores, tomadores de decisão, aos planejadores, os estratagemas, né, que falam abertamente para os seus subordinados violarem esse direito internacional, eles estão ficando impunes, criando exatamente essa impressão de que a guerra passou a ser um campo em que tudo vale, e inclusive quanto mais furtivo, quanto mais enganador você for, maior a chance tem de vencer. E os vencedores não seriam responsabilizados porque eles teriam dominado o campo de batalha e não poderiam, né, se submeter a nenhum julgamento.